Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Nós vamos fechar hoje todo o nosso trabalho sobre múltiplos, divisores, números primos, né? Então, nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar com esses conteúdos, tivemos uma aula para cada um deles, e hoje a gente vai rever esses contextos e vai fechar esse raciocínio para que a gente possa iniciar, certo? Então, nós temos aí começando a identificação sobre múltiplos, né, nós vimos que os múltiplos são os resultados das multiplicações, certo? Então, observe a sequência dos múltiplos pares do número 2, né? Então, a gente tem aí 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente, porque nós aprendemos também que os múltiplos não têm fim, tá? A sequência pula de 2 em 2. Qualquer número da sequência dos pares também, quando dividido por 2, dá resto zero. Ou seja, a divisão é exata. Então, nós podemos dizer que todos os números pares são divisíveis por 2, né? Então, existe aí essa relação entre múltiplos e divisores, tá? Todo número par é múltiplo de 2 e todo número par também é divisível por 2, né? Na sequência de números ímpares, também pula de 2 em 2. Sim, mas os números ímpares, quando divididos por 2, não dá, sobra resto, certo? Os múltiplos de 3. Em algumas situações matemáticas, é importante saber se um número é ou não divisível por 3, se ele é múltiplo de 3, certo? Se um número é divisível por 3, então ele também é múltiplo de 3. Se eu consigo dividi-lo em partes iguais, automaticamente, multiplicando, a gente vai conseguir o resultado, né? Observe abaixo os números da tabuada de 3, escolha um número qualquer e divida por 3. Né? O resto é zero em todos os casos. Então, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Todos eles, se a gente for fazer divisão por 3, a gente vai achar resto zero. Então, significa dizer que todos esses números que foram apresentados aqui, tanto eu posso dizer que são múltiplos de 3, como que são divisíveis por 3, tá? Aí, quando nós trabalhamos os critérios de divisibilidade, então veja que nós temos uma organização, né, que junta esses três conteúdos, os múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, números primos, todos eles ali circulam fechando esse conteúdo, né? Que aqui a gente tem, nós temos números pequenos aqui para fazer a identificação se ele é ou não divisível por 3, se eu consigo dividir em partes iguais ou não. Mas se a gente aumentar esses números, como foi o caso aqui, ó, 111, o número 1234, como é que eu vou saber se esse número é múltiplo de 3, se ele é divisível por 3, né? Então, eu consigo fazer isso sem precisar fazer conta se eu lembrar o critério de divisibilidade por 3, que nós aprendemos nas aulas anteriores. O critério de divisibilidade por 3 é quando a gente soma todos os algarismos e o resultado dá um número divisível por 3. Vou dar um exemplo. Vamos ver a menina. Eu tenho 111 fotos. Em cada página de alguns álbuns cabem 3 fotos. Né? Algumas páginas vão ficar incompletas, né? Ou seja, ela pergunta se alguma página vai ficar incompleta ou se vai dar exato. Ou seja, as 110 fotos vão caber exatamente no álbum que ela tem, já que em cada página cabem 3. Então, se for assim, se o número 111 der para a gente dividir em partes iguais por 3, não vai sobrar nenhuma foto, né? Vai ficar exato, né? E aí, como é que eu sei? Eu vou ter que fazer essa divisão de 111? Não precisa. O critério de divisibilidade por 3 manda que a gente some os algarismos do número em questão. O número em questão é 111, então eu vou fazer 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Quando eu somei todo mundo, deu 3. E 3 se divide por 3. Então, significa dizer que, sem precisar fazer conta, eu vou saber que as fotos vão caber exatamente dentro do álbum e não vai sobrar nenhuma foto.
não vai ficar nenhuma página incompleta. Então, os critérios de divisibilidade lhe ajudam muito para que você evite de fazer cálculos. Ou, se os cálculos forem necessários, você vai fazer somente aqueles que realmente você sabe que vai ter resultado, né? Então, você ganha muito tempo aí quando você sabe os critérios de divisibilidade, e aí, automaticamente, você vai saber se o número é divisível, se o número é múltiplo do outro, através dos seus critérios que vão facilitar a sua vida. Nós vimos que não são todos os números que têm critério, né? São alguns, mas os alguns que nós temos que ter critério já ajudam e facilitam muito o nosso trabalho. Vamos tentar ajudar o menino. Preciso distribuir R$ 1.234 reais igualmente entre 3 trabalhadores. Será que vai sobrar alguma moedinha? Será que vai sobrar dinheiro? Cara, é uma divisão grande, né? 1.234 é um número grande para dividir, né? E aí, eu vou conseguir responder esse questionamento do menino sem precisar fazer nenhuma conta. Vamos lá? O critério de divisibilidade por 3 é a soma desses algarismos. Vamos somar? Eu tenho 1 mais 2, que são 3. 3 mais 3 são 6. 6 mais 4 é 10. 10 se divide em partes iguais por 3? Não, não se divide, né? Sobra resto essa divisão. Então, significa dizer que sim, vai sobrar moedinhas. Essa divisão não dá para ser exata como a divisão das fotos, tá? Então, aqui eu já sei que eu não vou encontrar um resultado exato, eu sei que vai sobrar resto, eu sei que vai sobrar dinheiro, certo? Então, não precisei fazer nenhuma conta, eu só preciso conhecer os critérios de divisibilidade. Então, de imediato, eu sei que 1.234 não é múltiplo de 3, também não é divisível por 3. Fica a dica para vocês, tá? E aqui a gente vem destrinchar, né, tudo isso que eu acabei de explicar. Podemos resolver os dois problemas dividindo a quantidade por 3, né? Ele fez aqui o número 111 é divisível por 3, porque quando a gente faz a divisão, tá vendo? Vai dar 37 e o resto é zero. Já quando a gente faz 1.234 por 3, como eu disse a você, sobra resto. Ele não é um número múltiplo de 3, muito menos divisível por 3, tá? E aí depois ele fez um bem grandão, ó. Para saber se um número é muito grande, é divisível por 3, né? Eu tenho que fazer essa conta. Veja só que número grande. Foi questionado aqui se ele é divisível ou não por 3, né? Aí, cara, eu vou precisar fazer essa conta desse tamanho, né? Não. Tem um jeito mais simples da gente fazer e identificar se esse número pode ou não ser divisível por 3, né? Um artifício prático para decidir se um número é divisível por 3, essa regra é bastante conhecida e sabemos que funciona, mas é muito difícil compreender a explicação quando você ainda está no 6º ano, né? Mas a prática é muito simples, basta somar os algarismos que formam o número a ser testado. Se o resultado for um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Eu também posso dizer que esse número é múltiplo de 3. Era o que nós vimos conversando até então. Então, vamos testar essa regra para dividir o número 1.234.567, né? Para ver se ele é ou não divisível por 3. Então, independente do tamanho do número, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses algarismos. 1 mais 1, 2... Não, perdão. 1 mais 2, 3. 3 mais 3 são 6. 6 e 4 são 10. 10 com 5 dá 15. 15 com 6 vai dar 21. 21 com 7 dá 28. 28 se divide em partes iguais por 3? Não, ele não se divide em partes iguais por 3. Então, significa dizer que ele não é divisível, né? Agora ficou mais fácil. 28 não é um número divisível por 3. Então, 1.234.567 também não é divisível por 3. Já imaginou? Então, você não precisa fazer aquela conta gigantesca que a gente viu
colocada lá no quadro pela colega, mas quando você soma todos os algarismos, o resultado dessa soma te diz se ele é ou não divisível, tá bom? Você poderia se perguntar, como saber se 28 é divisível por 3? Aí, você precisa saber da tabuada, né? Você precisa saber a tabuada de 3 e saber que 28 não faz parte dela. A gente tem 27, mas a gente tem 27, não, a gente tem 21, 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 8 é 24, 3 vezes 9 é 27, mas 28 a gente não tem, né? Bem, nesse caso, basta aplicar essa regra de soma, não. É bom que você saiba realmente a tabuada de 3, que é uma tabuada simples, e aí fica mais fácil de você memorizar, tá bom? E agora? Agora a gente tem aqui os múltiplos de 4. Aqui ele deu alguns exemplos, tá vendo? 9.388.646. Quando eu somo todos os algarismos, dá 43. 43 não se divide por 3. Já 12.345, quando eu somo todos os algarismos, dá 15. E 15 é divisível por 3, né? Então, aqui ele vem reforçar cada vez mais a questão da propriedade, do critério de divisibilidade por 3, para que a gente possa compreender corretamente, tá bom? Vamos ver se o número é múltiplo de 4. Para gerar os múltiplos de 4, basta multiplicar uma sequência de números naturais por 4, né? Investigue o que acontece quando adicionamos os múltiplos de 4. Para isso, escolha os números, 2 números qualquer, da segunda linha do quadro de múltiplos de 4. Veja, quando nós trabalhamos o assunto dos múltiplos, eu expliquei essa tabela da mesma forma. Lembre-se que esses números aqui, ó, você tem eles na mente, tá? E aí a gente ia anotando por cima, né? Ó, aí eu tenho aqui. Eu vou fazer a multiplicação de todos esses números que estão na coluna de cima, vezes 4, e os múltiplos são os resultados que a gente encontra. Então, o primeiro, obrigatoriamente, tem que ser 0. Lembram disso? 0 vezes 4, que vai dar 0. 1 vezes 4, 2 vezes 4, 3 vezes 4. Então, essa multiplicação aqui, na ordem, ela tem que estar na sua cabeça. O que você vai anotar são os resultados. Todos os resultados são números múltiplos de 4, ou seja, eles vieram da multiplicação do número 4. Agora, vamos investigar o que acontece quando a gente adiciona 2 múltiplos de 4. Para isso, escolha 2 números múltiplos de 4. Utilize a segunda linha, essa. Aqui ele colocou 20, 28, 48, foram os números que ele fez as escolhas. Supondo que você tenha escolhido o número 20 e 28, verifique que a soma deles dois dá 48. 48 também vai ser um múltiplo de 4, né? Porque aí, no caso, você vai fazendo as devidas multiplicações. E aqui ele sai organizando essa mesma sequência, tá? A gente tem também um critério, né? Deixa eu ver se aqui na sequência ele fala sobre o critério. Não, ele já volta para o número 5. A gente tem também o critério de divisibilidade de 4, né? Que é quando o número finaliza com 2 zeros, certo? Ou quando ele termina, né? Os seus dois últimos algarismos for um número múltiplo de 4, ou seja, for 12, 16, 20, 24, certo? Se os dois últimos algarismos desse número forem múltiplo de 4, ele dá para dividir por 4. Então, os critérios são muito, mas muito importantes para você. Como é que a gente identifica se um número é múltiplo de 5? A sequência dos números divisíveis por 5, você já viu quando estudou na tabuada de 5, né? 5, 10, essa é a mais fácil. Só é somando de 5 em 5, né? Essa sequência alterna números que terminam em 0 e terminam em 5, né? 10 significa que é 2 vezes 5, logo qualquer múltiplo de 10 também é múltiplo de 5, ou seja, todo número que eu posso dividir por 10, eu também posso dividir por 5, né? É sempre possível decompor esse número, né? Maior do que 10 em adições de parcelas. Isso eu não acho tão
necessário, né? Eu só preciso realmente saber qual é o critério de 5. O critério de 5 é muito, mas é muito fácil. Da mesma forma que ele serve para você identificar os números que são múltiplos de 5. Né? Um número, para ser múltiplo de 5, ele precisa terminar ou em 0 ou em 5. Ok. Da mesma forma que, para ser divisível por 5, o número precisa terminar em 0 ou em 5. Então, não tem necessidade da gente ir tão longe assim. Eu preciso saber o critério que identifica um número que é múltiplo de 5, quando ele termina ou em 0 ou em 5, e que ele vai ser divisível por 5 também quando ele terminar em 0 ou em 5. Ok? Quando é que o número é múltiplo de 6? Né? Os múltiplos de 6 são números aí que você vai fazendo aquela multiplicação que a gente viu, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2. E existe aí um jeito, né? Um pouco mais simples da gente observar se esse número é múltiplo de 6, certo? Então, você tenta dividi-lo por 2 e tenta dividir por 3. Caso você consiga, então esse número vai ser um múltiplo de 6. Ah, professora, eu vou ter que fazer 2 divisões para poder saber se o número é ou não múltiplo de 6? Não, não precisa fazer conta. Precisa saber do critério. Lembra? Qual é o critério de 2? Critério de 2 é quando o número é par. Um número é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Caso o número que você tem aí para observar termine em um desses números que eu acabei de falar, automaticamente ele é par e é divisível por 2. E o critério de 3 a gente já viu, que é quando a gente soma os algarismos e encontra um resultado que é divisível por 3. Então, se eu olhar de cara e eu vejo que o número é par, eu vou somar os algarismos. Se os algarismos dão um número divisível por 3, então, automaticamente eu consigo dividir por 2, consigo dividir por 3, também vou conseguir dividir por 6, certo? Então, isso faz a determinação. Para verificar se um número é divisível por 6, basta você observar se ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Se eu consigo dividir por 2, se eu consigo dividir por 3, tá? Aí aqui a moça diz o seguinte: então 33 não é divisível por 6. Por quê? Apesar de ser divisível por 3, porque eu somo 3 mais 3, que dá 6, então dá para dividir por 6, ele não é par. Né? Ele não termina no número par, nem termina em 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Então, ele não é par. Se eu não consigo dividir por um dos números, ele não serve para dividir por 6, tá? Para dividir por 6, antes, precisa dividir por 2, precisa dividir por 3, tá? Aí o menino pergunta, e 26? 26 não é divisível por 6, porque apesar dele ser par, quando você soma os algarismos, 6 e 2 é 8, e 8 não dá para dividir por 3, entendeu? Então, para ser divisível por 6, ele tem que funcionar antes para dividir por 2 e dividir por 3. Ó, 54. 54 é divisível por 6, pois ele é um número par, tá vendo? Porque ele terminou em 4. E quando eu somo 5 mais 4, dá 9. E 9 se divide por 3. Então, como eu consegui dividir por 2, por ele ser par, e quando eu somei os algarismos deu 9, então 54 se divide por 2, se divide por 3 e se divide por 6, certo? Então, eu espero realmente que vocês tenham conseguido aí ir absorvendo. Não é a primeira aula que a gente trabalha esse assunto, é a última, mas não é a primeira, certo? Então, preste bastante atenção, voltem caso seja necessário, revejam as aulas anteriores, estão todas disponíveis para vocês lá no YouTube e estudem, pessoal, certo? Vamos identificar aqui os números múltiplos de 7? 7 e 7 são 14, com mais 7 são 21, né? Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Esse é um ditado popular, né? Você já sabe que se multiplicarmos qualquer número por 7, obtemos um múltiplo de 7, né? Precisa ir fazendo essas multiplicações.
Para saber se um número é múltiplo de 7, sem ter que recorrer à divisão, podemos fazer a decomposição desse número, né? 7 e 14 são múltiplos de 7. Então, 140 e 700 também são. Como é que a gente faz isso? 840 seria 700 mais 140, né? Então, ou seja, você tem que ir fazendo essas decomposições aí, né, para que você consiga identificar, caso você não queira fazer a divisão, porque o número 7 ele não tem um critério específico para isso, né? Então, a gente tem outros meios aí de tentar encontrar essas divisões sem precisar fazer as contas. O múltiplo de 8, né, os números que são múltiplos de 8, o que é que a gente precisa observar? Tem procedimentos mais fáceis do que esse que foi apresentado aqui, certo? Você precisa identificar se os números que você tem, né, são os 3 últimos números. Se ele terminar em 0, ele dá para dividir por 8. E se esses 3 últimos algarismos do número for um número divisível por 8, né? Então, aí a gente vai ter que fazer alguns testes aí para que a gente possa identificar. O número fica um pouquinho menor. Não existe um critério específico para o número 8. Aí a gente precisa aí fazer algumas decomposições, precisa fazer alguns cálculos para poder chegar nesse resultado, certo? Aqui eu vou seguir, pronto. Os múltiplos de 9. A sequência dos múltiplos de 9 é muito interessante. Acompanhe a história no quadrinho, né? Aqui a gente tem a tabuada de 9, né? Tal, 9 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até 9 vezes 10. Como fica para um número ainda maior, 1728, por exemplo? O critério de divisibilidade, o múltiplo de 9, facilita porque 9 tem critério, né? 9 tem critério de divisibilidade. E isso facilita muito para você, aluno. O que é que a gente vai fazer? O critério de 9 é igual ao critério de 3. É a soma desses algarismos. Então, eu tenho aqui, 7 mais 1 é 8. 8 e 2 são 10. 10 e 8 são 18. 18, dá para a gente dividir por 9? Dá. Então, esse número é divisível por 9. Vê? Tente, pode dar trabalho, mas no fim você vai concluir que 1728 é múltiplo de 9. E é dessa forma, é somando os algarismos, certo? Você vai somar todos os algarismos, tá vendo? Seu avô me ensinou uma regra curiosa, muito prática, parecida com a regra de 3. Adiciona-se o valor dos algarismos, né? Que você vai fazer aí, você vai pegar todos os algarismos do número em questão e você vai somar, tá? Então, automaticamente, quando a gente faz a soma de 1728, eu acho 18. 18 se divide por 9. Então, automaticamente, 1728 é múltiplo de 9. Certo? Ok. Aqui a gente vem rever, né, os nossos números primos e números compostos, certo? Veja que essa aula é a aula que fecha todo esse contexto. Os números que admitem apenas 2 divisores são chamados de primos. Nós podemos ver quais são os critérios para você identificar divisores, para você encontrar os múltiplos, certo? A gente aprendeu que o número que só tem 2 divisores, ou seja, 1 e ele mesmo, são chamados de primos. Todos os outros que não são primos são chamados de compostos. Nós também vimos que os 2 únicos números que eu não posso chamar de compostos, também não posso chamá-los de primos, é o número 0 e o número 1, porque ele não se encaixa em nenhum dos critérios. Ele não é primo, porque ele só tem um divisor. O número 1 só se divide por 1. O 0 também só se divide por 0, né? Ele não entra nesse critério. Então, para que ele seja um número, né? Veja que aqui, o número 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo, né? Quantos divisores ele tem? Só um. Então, ele não entra nem como primo, nem como composto. O número 2 se divide por 1, se divide por 2. Quantos divisores ele tem? 2. Se ele só tiver 2 divisores, ele é primo. Olha o 3 aqui. 3 só se divide por 1 e por 3. Quantos divisores tem? 2. Se ele só tem 2, ele é primo.
Já o número 4, eu divido por 1, divido por 2, divido por 4. Quantos divisores ele tem? 3. Então, ele é composto. Então, é basicamente esse aí o processo que você tem. Esse quadrinho que eu trago para vocês, né? Se vocês quiserem, puderem aí anotar no caderno, ele vai servir como estudo para muitos contextos aí que a gente tem pela frente, né? Então, aqui a gente tem já a tabelinha que aí separa quem é primo e quem é composto, né? Seguindo a regra. E ela vem até o número 20, fazendo a separação de quem é primo e de quem é composto, tá? Veja a sequência dos números primos menores que 20. Então, os números primos que a gente tem menores que 20 são 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, até porque os nossos números primos são infinitos, certo? Nós, quando trabalhamos também exclusivamente o número primo, trabalhamos uma tabela de primo até o número 1000, lembram disso? E aí, como é que a gente faz a decomposição em fatores primos, né? A decomposição nada mais é do que uma divisão, certo? Uma divisão onde eu só posso utilizar números primos. Então, eu preciso seguir a sequência dos primos. O primeiro primo que a gente tem é 2. Quando não houver mais possibilidade de dividir por 2, é que a gente vai para o número 3. Quando não houver mais por 3, é que a gente vai para o próximo primo, que é 5. E assim sucessivamente, certo? Então, eu coloquei aqui, certo? Alguns exemplos que nós temos, né? Então, os números aqui que a gente tem é 30 para fazer uma decomposição em fatores primos. Como 30 é um número par, então eu posso dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Agora, o número que vale é o número 15. 15 não dá mais para dividir por 2, porque ele não é par. Então, o próximo primo seria 3. Para saber se ele se divide por 3, a gente soma. 5 mais 1 é 6, e 6 se divide por 3. Então, 15 também dá por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 não dá mais por 3. Qual é o próximo primo? 5. 5 se divide por 5, que dá 1. E aqui embaixo, a gente vai escrever quantas vezes cada primo apareceu, né? Então, é a representação da fatoração em fatores primos. Aqui eu coloquei o 24. 24 é um número par. Se ele é par, ele se divide por 2. 24 dividido por 2 dá 12 como resposta. Agora, eu vou observar. 12 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Ele terminou em 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 ainda dá por 2? Dá, porque ele é par. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 agora não é mais um número par. Qual é o próximo primo? É 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui embaixo é a hora da gente colocar a representação em fatores primos. O nosso número 2 apareceu 3 vezes. Então, essa quantidade de vezes que ele aparece pode ser representada na forma de potência, tá? Então, eu teria 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Seria uma outra representação de fatores primos, que é a que a gente utiliza com maior frequência. Certo, pessoal? Então, aqui a gente encerra todo esse contexto de múltiplos, divisores, números primos, e aí a gente tem uma atividade para fechar esse nosso trabalho, tá bom? Quais entre os números de 8 até 40 são múltiplos de 4? Ou seja, quais são os números que eu consigo dividir por 4 em partes iguais? Então, aqui eu já escrevi todos os números de 8 até 40. E aí, no seu caderno, você pode ir riscando, né? Pronto, 8 dá para dividir por 4? Se sim, beleza. 9 dá para dividir em partes iguais por 4? 10 dá para dividir por 4? 11 dá para dividir por 4? Então, vários desses dá para você eliminar só observando, certo? Então, eu quero saber desse grupo de números aqui, quais eu consigo dividir em partes iguais pelo número 4, ok? Segundo quesito, quais números desse conjunto eu tenho de 100 até 110 são divisíveis por 2? Qual é o critério de divisibilidade por 2, pessoal?
é quando o número é par. Quando é que o número é par? É quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Para esse segundo quesito, não precisa fazer conta nenhuma, só precisa observar se o número é par. Se ele for par, ele se divide por 2, você anota. Caso ele não seja, ele não serve para dividir por 2, ok? Terceiro quesito. Entre os números 1552, eu disse 1500, desculpa, é 1952, 1956 e 1950. Quais deles são divisíveis por 6? Vamos lembrar. Para ser divisível por 6, ele tem que ser par, ok? Então, a primeira coisa que você vai olhar é se eles são par. Se eles terminam em 2, se eles terminam em 0, em 2, 4, 6 ou 8. Se eles terminarem nesses números, ele é par. Então, já serve corretamente para a primeira especificação. A próxima é se ele é divisível por 3. Para saber se ele é divisível por 3, você tem que somar. Então, você vai somar 1952, você soma esses algarismos e vê se o resultado dá por 3. Soma 1956 e soma 1950. Some esses algarismos e veja quais deles dá para dividir por 3. O que der para dividir por 2 e der para dividir por 3, dá por 6. Ok? E esse daqui, olha só, veja a seguir o tempo médio de gestação ou incubação desses animais. Quais deles apresentam um número divisível por 3? Ou seja, quanto tempo esse animal passa, né, para poder dar origem a filhotes. Então, o camelo demora 406 dias para ter um filhote, né? Ele passa esse tempo todo em gestação. Caramba, né, gente? É muito tempo. Certo? Como é que eu vou saber se esse número é divisível por 3? Eu vou somar, né? 6 e 4 dá quanto? O número que dá como resposta se divide por 3? Não sei. Se ele se dividir por 3, você marca um X no animal, ou então você escreve lá no seu caderno o nome, camelo, né? O hipopótamo passa 240 dias para ter um filhote. Então, para saber se ele é divisível por 3, eu vou somar 2 mais 4 mais 0. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, então eu vou marcar X no hipopótamo, tá? Rinoceronte, 560 dias, 5 mais 6 mais 0. O tigre, 101 dias, 1 mais 0 mais 5. O elefante indiano são 624 dias. O pinguim, 63 dias. O albatroz, 79. A zebra, 365. O pessoal passa praticamente um ano para poder dar origem a um filhote. Que interessante. A tartaruga marinha demora 55 dias. O leão marinho, 350 dias, né? Então, aqui, basicamente, o que mais se aproxima da gestação de um ser humano também, né? Seria aí a nossa amiga zebra, né? São esses meses todos aí que a gente tem, né? A mulher é um filhote humano, né? Demora 9 meses aí para ser gerado, quase um ano, bem um pouquinho abaixo da zebra, certo? Então, o nosso quarto quesito é justamente esse. Você vai fazer o somatório da quantidade de dias que esses animais passam para dar origem a um filhote e vai me dizer quais deles são múltiplos de 3. Se é o hipopótamo, se é o elefante indiano, se é a tartaruga marinha, né? Então, você escreve lá no seu caderno o nome do animal que tem aí a sua gestação, tendo o número divisível por 3, certo, povo? E no nosso quinto e último quesito, nós temos: siga as dicas abaixo e descubra qual é o número completo da casa de Pedrinho, que na imagem abaixo está parcialmente coberta por uma borboleta. O número dele é 380 e. Está faltando aí o último número que a borboleta está em cima. Olha que coisa. E aí tem algumas pistas para você descobrir esse número, tá? Então, ele é um número de 3 algarismos,
Ele é um número divisível por 3. E a mais importante, ele é um número par. Se ele é um número par, prestem muita atenção. Obrigatoriamente, esse número aí tem que ter terminado com 0, 2, 4, 6 e 8. Professora, como é que eu vou saber? Faça aí os números terminados nesses algarismos, terminados em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8. E aí você soma os algarismos, né? Então, quando você somar aqui, encontrar um número, né? A soma desses algarismos for divisível por 3, você acabou de encontrar o número. Porque se ele é par, ele já vai terminar ou zero. Aí terminou em zero, dá 380, né? Terminar em zero. E aí você soma 3 mais 8 vai dar 11. 11 não se divide por 3. Então, eu sei que 380 não é. Né? Então, 382, aí você soma, certo? E aí você vai, só tem um número correto, tá? Então, você poderia... Professor, então quer dizer que na hora que eu achar isso, se for outro. Não, só tem uma resposta, certo? Então, quando você somar, você vai encontrar exatamente o número que representa a casa de Pedrinho. Eu quero ver quem é que consegue descobrir. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa atividade da semana com esse desafio para vocês, certo? Estudem, que a gente se vê semana que vem.